Boa tarde, meus amigos, boa tarde a todos vocês. Está começando o nosso programa não, eu sempre confundo, está começando mais uma palestra aqui do Leal, junto com o seu Florencio. Boa tarde, seu Florencio. Boa tarde, Roseli. Mais uma miscelânea espírita, a de número 5 agora. A gente começou, né, achando que ia ser uma, no máximo duas, e agora a gente já está na 5, não? Já estamos na 5. Enquanto o pessoal gostar e quiser nos aturar, estamos aí. A gente vai para 6, para 7 e assim por diante. Isso. Com certeza. Teu som sumiu. Tá sem som. Seu Florencio? Agora sim, agora eu vi. Tá cortando mais. Então, tá falhando, tá falhando. Então, vamos começar com a prece? O senhor faz a prece? Vamos sim. Então, vamos unir os nossos pensamentos. Vamos orar. De abertura, que eu vou pegar, então, o fone com o microfone. Tá legal. Então, unindo os nossos pensamentos, Senhor Jesus, traze até nós a tua bênção de paz e de harmonia. Permite, Senhor, que uma vez mais os bons espíritos venham nos assistir, que eles encontrem acesso em nossos corações. E assim, Senhor, com a tua presença, vamos vibrar por aqueles que se encontram em solidão, aqueles que se encontram, Senhor, nos abrigos de idosos, muitos deles em visitas de parentes ou amigos, aqueles que se encontram, Senhor, nos abrigos de crianças, muitas delas órfãos de pais vivos, aqueles hospitais, nos cárceres de provação, nas calçadas do esquecimento, que o teu amor possa alcançar a todos. E assim iniciamos mais uma miscelânea espírita, para que possamos refletir um pouco mais sobre a doutrina que nos confiastes. Que assim seja. Que assim seja. Melhorou agora? Não estou te vendo agora. Agora estou te vendo. Está ouvindo direitinho agora? Está falhando? Fala mais um pouco. Uai, o que hoje está acontecendo? Vamos. Agora está melhor? Está falhando? O senhor também está falhando aqui para mim. Vamos. E mais sumiu aí, voltou. Eu acho que a internet hoje não está muito boa também. O senhor, eu estou escutando, mas às vezes o senhor fica um pouco falhando, né? Mas vamos tentar. Agora está bem, agora estou te ouvindo bem. Então tá certo. Olha, estão me avisando aqui que está dando para ouvir os dois e está dando para ver direitinho. Vamos lá, o pessoal aqui já participando, olha, o Ailton já está aqui conosco, boa tarde, Ailton, colocar aqui o pessoal já participando, vamos ver quem mais aqui, a Marie também aqui conosco, a Helena, a Rosiane, deixa eu dar boa tarde aqui para o Cláudio Rodrigues, olha que legal, o Cláudio está aqui, a Nice também. Seu Florencio, hoje então vamos para a nossa miscelânea espírita, número 5, né? Edição 5.
Edição 5, né? A gente vai indo e olha só, chegamos na 5. Vamos começar? Porque hoje tá tudo meio, né? Já começamos um pouco mais tarde, e aí a gente não pode perder tempo. Começar... programa ao vivo é assim mesmo, né? De vez em quando tem uns... E aí acontece algumas coisas aqui, a gente fica meio perdida, mas tudo bem, tudo se ajeita. Vamos começar com a primeira pergunta, né? Vamos falar um pouquinho sobre suicídio. É uma pergunta que as pessoas fazem sempre. Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio, seu Florencio? Olha, as primeiras impressões são verdadeiras impressões de terror. Você imagina que o suicídio ele começa a reviver a situação em que ele deixou. Se ele, por exemplo, lhe deu um tiro na cabeça, ele sente a bala perfurar o cérebro. Se ele se afogou, ele sente a água percorrer o corpo. Se ele ingeriu alguma substância corrosiva, ele sente seu corpo ser corroído. Se ele se atirou num trem, pior ainda, ele vai se ver catando os pedaços do corpo dele para reuni-los. Isso pode durar semanas, meses, anos, que se repetem. Isso para ele ter uma ideia do erro que cometeu. Há outras consequências também. Depois, além do tempo, ele pode sentir os vermes comendo o próprio cadáver, porque ele está muito ligado ainda à matéria. Isso se deve porque, né, como a gente sabe, a gente vem com vamos dizer assim, um botijãozinho, né, de gás, vamos dizer assim, né, uma cota vital, né, de fluido vital aí. E eu parei. Então, eu tenho que queimar ainda aquele fluido? Seria isso, seu Florencio? Esse fluido vital colabora para o nosso sofrimento, porque as nossas energias ainda estão no corpo, ainda permanecem no sentido da reserva que ele tinha para viver na Terra ainda. E isso vai contribuir para materializar o sofrimento dele, o que faz com que o suicida se dê conta do grande erro que cometeu. Exatamente. Deve ser muito triste, né? Porque a pessoa, quando ela né, acha que essa é a única saída, é porque ela é uma pessoa materialista, porque ela acha que matando o corpo matou o problema, né? Mata tudo. E não é bem isso. E quando chega do outro lado, verificar isso deve ser bem angustiante, seu Florencio. Justamente aquilo que ele queria ganhar, ele perde. Ele queria ganhar a paz e não a tem. Ele queria dar fim à vida e não dá. Então, ele se dá conta de que a vida continua. E ele pensa assim, eu estou pensando, eu estou vivo então. Porque ele é materialista, ele pensa assim, né? E ele fica sofrendo aquele mundo de pavor, de terror que abrange. É claro que há vários tipos de suicídio, isso aí é o mais comum. Agora, existe o suicida técnico, o suicida que não é técnico, que não tinha intenção de se matar, mas, por exemplo, um indivíduo que bebe muito, causa drogas e morre antes do tempo. Mas ele não é um suicida técnico, ele não faz isso para se matar, ele faz por outros desejos de, muitas vezes, usar droga para se ver livre das preocupações, mas acaba, muitas vezes, deixando o corpo antes do tempo. Mas ele não é um suicida técnico, ele não teve a intenção de fugir da vida. É como diz, né? Tem aquele que é o suicida consciente e inconsciente, né? E, infelizmente, né? Acho que é André Luiz que fala isso, a maioria dos desencarnes é por suicídio inconsciente, né, seu Florencio? Sim. Porque você pode deixar a vida por vários motivos, até por comer demais, Então, é inconsciente isso, né? Porque a gente sabe que faz mal. Porque faz mal, você acaba tendo uma congestão, você acaba
aumentando seu colesterol, enfim, você acaba deixando a vida física antes do tempo. E aí tem aquela situação que a pessoa precisa passar por algum sofrimento no plano espiritual por conta desses desastres corporais, né? Certo. Agora, seu Florencio, o senhor falou dessas primeiras impressões, né? Mas isso também, essas impressões, esse sofrimento, ele não é eterno, porque Deus não quer que ninguém sofra eternamente, né? Como Graças a que é a Deus. duração desse sofrimento? E Deus é tão misericordioso que ele reservou a Maria, mãe de Jesus, supervisionar, atender aos suicidas. O suicida, muitas vezes, ele está naquele vale dos suicidas, que não é exatamente uma região feita para eles sofrer. Eles são atraídos pela afinidade. Eles estão ali, não é que alguém está atacando eles, batendo neles. Eles estão sofrendo o problema da própria consciência. Eles estão sofrendo a materialidade que eles estão como se estivessem encarnados. Então, eles sentem sede, eles sentem frio, eles sentem fome, eles se atiram numa poça d'água para ver se bebe alguma coisa. Eles, enfim, eles sentem as roupas envelhecerem, no caso do homem, ele sente a barba crescer, enfim, eles vão ficando esfarrapados. E daí eles se sentem enfermos. E às vezes esse sofrimento faz com que baixe o orgulho, como no caso de André Luiz, ele lembrou que a mãe dele o ensinou a orar. Primeiro ele já se deu conta que ele já não participava mais do mundo dos vivos. Ele foi chegando a esse raciocínio. E depois ele lembrou que deve haver um criador de tudo isso. Lembrou que a mãe o ensinara a orar e começa a orar por horas e horas. Até que ele vê uma caravana que se abre e vem o velhinho lá. Aí ele pensa assim, deve ser um emissário do céu. E esse velhinho, que era o Clarencio, diz a ele, captou o pensamento dele, né? Que esse espírito capta o pensamento. E disse, meu nome é Clarencio, eu sou só teu irmão. E olha que esse espírito era um dos ministros lá de nosso lar, e veio recebê-lo a pedido de sua mãe, da mãe do André Luiz, que interferiu por ele, e o Clarencio, atendendo a mãe, passou a vigiar o André Luiz até que ele oferecesse condições de ser resgatado. Então, nesse momento em que ele começa a orar por horas e horas, ele estabelece essas condições. E ele é levado a uma cidade espiritual chamada Nosso Lar. Então, quem vai, né, vamos supor, fazer esse tempo, essa duração vai depender da pessoa mesma, né? Não é de Deus, mesmo. não é do plano espiritual, esse tempo de sofrimento. A pessoa é que tem que cair em si e pedir essa ajuda, né? Se ela cair em si mais rapidamente ela vai ser ajudada. Não que os espíritos não queiram ajudar, é porque não dá condição, é tipo assim, não tem liga, né? Eles não conseguem nem ver os espíritos superiores. Não oferece condições. Porque o indivíduo orgulhoso, a primeira coisa é ficar reclamando de tudo. Eu não mereço estar aqui, eu sou uma pessoa que tinha que estar num lugar melhor, eu fui médico, eu trabalhei pela humanidade, e agora eu estou aqui nessa situação, e essa reclamação incessante, este choramingar qual criança birrenta, isso aí não favorece em nada. Isso só afasta a ajuda. Pessoal aqui participando, deixa eu dar boa tarde aqui, né? Como eu já falei, para o Cláudio, para a Nice, o Marvin, a Cida Mortari também está aqui conosco.
A dona Carmen Lídia também está aqui conosco. E tem aqui uma pergunta da Leci Oliveira Osório, seu Florencio. Ela está participando aqui conosco. Deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo. O que a gente pode, as outras pessoas que querem saber dos seus entes queridos que desencarnaram, como que a gente pode ter essa como é que eles estão? Como é que a gente pode responder isso, seu Florencio? Olha, os nossos entes queridos que desencarnaram, o que a tua voz está chegando cortada aqui, então eu estou respondendo que eu li a pergunta aí também. Os nossos entes queridos que desencarnaram, nós devemos orar por eles. A oração, ela funciona, sabe quando uma pessoa está com uma dor de cabeça e depois toma um analgésico e a dor de cabeça vai embora? Ou uma pessoa que está com pressão alta, vai no hospital, eles dão um remédio e a pressão normaliza? Assim a prece atinge os nossos entes queridos, mesmo que eles estejam em uma situação de sofrimento, de desespero, aquilo vai cair como um refrigério neles. A oração é sempre importante pelos nossos entes queridos. E depois o que nós temos que ter é a confiança em Deus. Nós somos espíritos imortais. Nós dizemos até que nós somos ETs, porque nós não somos da Terra. Nós estamos na Terra provisoriamente. Nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Nós viemos de lá e vamos voltar para lá. Isso significa que os nossos laços afetivos não se cortam com o desencarne. Um dia todos vamos nos reunir novamente pelos laços de afetos, de amizade, pelos laços de afinidade, de princípios. Tudo isso nos une do outro lado da vida. Então, nós precisamos ter certeza que nós estaremos bem, porque a misericórdia divina acolhe a todos. Já dizia um espírito ao seu pai, assim, através da psicografia: se, quando a gente nasce na Terra, tem uma parteira, ou tem um hospital, tem um médico obstetra para nos receber, o que fará Deus, na sua misericórdia? O que Ele nos coloca a nosso favor para nos receber na vida espiritual? Então, todos nós somos recebidos com carinho. É claro, cada um, dependendo, se ela se desviou do bem, ele vai ter afinidade com espíritos igual a ele, mas isso também não é por toda a vida, por todo o tempo. Chega um dia que a misericórdia divina diz basta, e aquela criatura é recolhida para ser esclarecida e beneficiada. Mas se a pessoa for uma pessoa normal, é claro, lá terá familiares para recebê-los, terão espíritos que ele reconhecerá como pessoas que ele pode confiar. E isso é o mais importante, porque um dos aflições dos espíritos é se chega alguém para ajudá-lo e ele fica desconfiado, porque ele não sabe para onde vai ser levado. Isso até é o que dificulta muitas vezes receber ajuda. Mas quando ele encontra um parente que já conhece, o muito que ele pode dizer foi: você já morreu, né? Se não usa a expressão desencarnou, né? E o outro vai dizer: mas você também não precisa ter medo de mim. É assim que acontece. A sua imagem sumiu aqui. Então, nós somos espíritos. Tinha um espírito amigo que costumava dizer o seguinte: nós somos filhos de pai rico.
Porque se Deus é o Criador de tudo e nos criou também, Ele não nos criou para sofrer. Ele nos criou para seguir e sermos felizes. A tua imagem sumiu. Aqui tá, de um lado aqui está aparecendo uma partezinha. Tem 2 quadradinhos aqui. Dá para me ouvir? Vamos ver. Olá. Tá, estou ouvindo, estou te ouvindo. Acho que está caindo a internet. Vamos ver se melhora aí para a gente continuar, né? Mas então, quanto a essa pessoa que perdeu o seu ente querido, ela deve cultivar a esperança, porque a esperança não é do verbo esperar, é do verbo esperançar, e esperar sempre o melhor. Oi, seu Florencio. Estou ouvindo, pode falar. Mas a internet está falhando aqui. Eu não sei se é a minha, se é geral, não estou conseguindo. E o pessoal está falando que está travando muito, está difícil de ouvir. Vamos ver agora aqui, eu andei mexendo em algumas coisas, vamos ver se a gente consegue, né? O senhor está ouvindo? Eu estou ouvindo, agora melhorou. Então tá, vamos ver aqui, porque o pessoal estava avisando que estava falhando o áudio, estava travando, saiu tudo aqui para mim, sabe quando as coisas, né, acontecem? Tá mais ou menos desse jeito. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui da Olívia. Como é que fica a pessoa que já tirou a vida em várias encarnações? Então, essa pessoa, quando ela reencarna, quando chega aquele período em que ela tirou a sua própria vida, ela tem uma tendência a repetir esse ato. Então, é preciso muito do apoio familiar. Muitas pessoas que possam escutá-la e flexo condicionado que o espírito traz e repetir o mesmo gesto. Mas então, pode ser superado. Mas pode se superar. Um dos exemplos que a gente tem é da Ivone do Amaral Pereira, né? Isso, a Ivone havia se suicidado mais de uma vez. E ela, nessa última encarnação, ela teve uma prova significativa, que é a lembrança da vida passada. A lembrança da vida passada traz um transtorno muito grande, porque ela ainda criança, ela falava para o pai dela, o senhor não é meu pai veio me buscar de carruagem. Porque em uma outra vida, ela vivera entre a França, Espanha e Portugal, era uma família muito rica, e ela mandara matar o marido, era boazinha. E depois se arrependeu, corrida pelo remorso, falou com seu pai que ia se matar. O pai tenta desviá-la desse, mas não conseguiu. Ela atirou-se no Rio Tejo, em Portugal. E depois ela conta o desespero, ela via os pescadores arrastando o corpo dela, depois feita a autópsia. Então, tudo isso foi um sofrimento muito grande. E nessa encarnação, aos 27 dias de vida, ela foi dada como morta. Quando a mãe foi pegar o seu corpinho no berço para colocar no caixão, ela despertou. Isso fazia parte de uns ataques convulsivos que ela iria ter durante a vida. Então, o resultado da encarnação que ela teve passar de suicídio, como ela já repetira mais de uma vez, ela veio com essa prova muito grande, mas ela foi vitoriosa, porque apesar do sofrimento contínuo, ela teve uma vida dedicada aos suicidas. E havia um homem que escrevia por ela, ela não sabia quem era,
tratava-se de Camilo Castelo Branco, um escritor português, mas ela nem conhecia o Camilo, né? E o Camilo escreveu o livro Memórias do Suicida, em que ele conta 5 casos de espíritos que foram suicidas, cada um com o seu histórico. Então é muito interessante, esse livro é um alerta para quem tem alguma propensão ao suicídio. Certo. Vamos mudar agora o tema. Vamos falar de outra coisa aqui. Vamos falar sobre a alimentação. A alimentação animal com relação ao homem é contrária à lei da natureza? Comer carne é errado, seu Florencio? Aliás, o Kardec já havia feito essa pergunta na questão 723 do Livro dos Espíritos. E, na época, os espíritos responderam que o homem ainda tinha essa necessidade proteica. Então, as pessoas devem procurar comer menos carne, porque muitas vezes, se a pessoa corta de vez a carne, ela pode ter um problema anêmico. E muitas vezes ela não consegue assimilar através de outros alimentos, que outras pessoas conseguem, e transformar essas em proteínas. Aliás, no Mensageiros da Luz, o André Luiz cita o nitrogênio como alimento. Há espíritos que chegam à condição que eles não precisam mais se alimentar nas colônias espirituais. Eles só aspiram o nitrogênio do ar e já estão alimentados. Todos os alimentos nossos contêm nitrogênio. Então, nós comemos os vegetais contêm nitrogênio. Às vezes, nós comemos na carne, o animal come o vegetal, adquire nitrogênio, nós comemos a carne, adquirimos também o nitrogênio. Então, isso é uma forma de alimentar, repor o fluido vital que nós perdemos todos os dias. Então, é necessário... É necessário ainda, né, o alimento ainda animal, muitas vezes. Algumas pessoas conseguem já, transformar-se em vegetariano. Né? Outras são veganos, né? Veganas que não comem nada. Mas isso não quer dizer que o vegano, o vegetariano, seja evoluído espiritualmente. Ah, não. Até tem uma história que o Hitler era vegetariano. E Francisco Xavier comia carne. Então é só comparar os dois espíritos, ver que isso não quer dizer, não é uma referência para a evolução espiritual. Não é o que se come, né? Não é o que se come. Então, mesmo nas parábolas de Jesus, falava-se que quando o filho pródigo chegou em casa, ele já mandou preparar os seus cevados, né? Naturalmente, o banquete de carne, que é o que eles comiam na época, né? Eles tinham que falar a linguagem que aqueles que ouviam entendiam. Agora, o espiritismo não prega o vegetarianismo. Isso é uma coisa individual que cada um decide. Eu me lembro de uma passagem que uma pessoa foi a Uberaba e estava muito anêmica. E pediu o receituário ao Chico, e o Bezerra de Menezes escreveu o seguinte: você está precisando de um bom bife, porque a pessoa quis partir para o vegetarianismo sem ter condições psicológicas. Também existe aquele indivíduo que era vegetariano, quando ele desencarnou, ele se viu diante de um banquete com todos os pratos de carne. Quer dizer, aquilo que ele sufocou, mas no fundo ele não era vegetariano, aquilo estava forçado, aquilo como estava represado nele, e ele se viu diante de vários pratos de churrasco, de aves, de carnes em geral. Né? Era a vontade dele, não tinha jeito. Então, quer dizer que a doutrina espírita ela não proíbe, né, a comer carne, podemos fazer um churrasco, pode ir no churrasco, tudo é com parcimônia, né, com equilíbrio, nada é proibido, né, seu Florencio? E isso não mostra a evolução espiritual de ninguém, a alimentação. Isso, e mesmo nós somos espíritos em construção, e nós
E nós temos que participar daquilo que o mundo nos oferece. Aliás, existe no capítulo 5, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem chamada O Homem no Mundo, que diz que nós devemos participar de tudo, desde que nós não sejamos absorvidos pelo mundo, né? É claro que nós temos, se nós pudermos comer menos carne, acrescentar mais vegetais, isso mais que isso seja natural. O fato de você diminuir já é uma contribuição. Pode ser que no futuro você não precise dessa carne, assim como nós talvez nem precisamos no futuro nos alimentarmos. Mas isso aí é uma conquista espiritual que vai ocorrendo coletivamente. Talvez nós não precisamos, nem ninguém que mora no planeta vai precisar. A evolução do planeta vai levar a isso, né, São Florencio? Vai levar a isso. Mais uma pergunta. As almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a esta união e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a que fatalmente um dia reunirá? Ou seja, né, a alma gêmea? Olha, o Espiritismo diz que não. Nós nos unimos por afinidade. Então, nós que convivemos juntos, vamos ter as preferências identificadas um com o outro. Isso nos favorece uniões contínuas. Isso nos dá uma aparência de uma união de almas gêmeas. Na verdade, é uma união de afinidades. Quer dizer, temos que entender que ninguém é metade de ninguém. Nós somos espíritos completos. Então, nós não precisamos. E essas uniões se dão muito por conta da necessidade da reencarnação, da formação da família, que isso são elementos da vida corporal, da vida física. Mas isso se estende também ao plano espiritual. E como se explica as uniões, seu Florencio, que parece assim que realmente, né, vem assim, já predestinado aquilo, parece que a vida dá umas voltas e a pessoa vai e encontra aquela pessoa. Como se explica isso? Olha, existe uma afinidade muito grande. Porque nós temos fluidos, que quando esses fluidos se misturam, eles dão a entender que há uma aproximação muito grande e também pode repelir, se for um indivíduo que nós não sabemos por quê, mas não simpatizamos, não vamos bem na presença dessa pessoa. Então, há fluidos que repelem, há fluidos que atraem. Mas é muito bom lembrar a história de Tobias. O André Luiz ficou impressionado, porque o Tobias vivia com 2 esposas no plano espiritual. E o que aconteceu? Aconteceu que ele casou com a criatura que ele adorava, era a mulher da vida dele, só que ela desencarnou. Ele ficou viúvo. Então, ele teve necessidade de arrumar uma companheira. É claro que, no primeiro momento, a primeira esposa ficou odiando aquela mulher que invadiu o seu lar. E agia como uma verdadeira obsessora. Até que a sua avózinha apareceu e conversou com ela que as coisas não eram bem assim, que ela fosse, então, para a colônia, que ele deixasse o marido tinha suas necessidades, se se colocasse no lugar dele, que teria oportunidade de refazer a sua vida. Então, quando ela perdoou, e quando a outra retornou para a colônia espiritual, elas começaram a conviver juntas. Só que o amor da vida dele era aquela primeira esposa. E se identificavam. E, ao longo do tempo, apareceu a criatura que tinha afinidade com aquela outra esposa. Porque há espíritos afins
que todos nós temos por causa das múltiplas, milhares de encarnações que nós já tivemos. Agora, nem sempre aquela pessoa que nós estamos convivendo é a pessoa que veio para criar uma história maior junto com a gente. Congelou, tem mais? Deixa eu ver agora. Não estou te ouvindo. Ainda não estou te ouvindo. Melhorou? Melhorou, agora melhorou. Agora estou ouvindo. Está ouvindo? Estou ouvindo. Então quer dizer que muitas vezes a pessoa, a afinidade é tão grande que essas almas, né, esses espíritos, voltam várias encarnações juntos, né? Voltam. E às vezes uma das pessoas volta em missão. Nós tivemos aí um livro, Amor e Resgate, né? A criatura era casada com um fazendeiro, tinha muitos escravos, ele era muito mau, por qualquer motivo colocava o escravo no tronco, ela era contra. No fim, a filha também era rancorosa que nem o pai, arruma até uma calúnia contra uma escrava. Essa foi colocada em trabalhos pesados, veio a ficar tuberculosa, desencarnou. O filho também arrumou um problema com a filha do outro fazendeiro vizinho, e acabou matando ela para não ser denunciado. Então, esses acúmulos. Só que ele desencarnou, assim que ele desencarnou, a mulher acabou dando alforria para os escravos todos, contratou-os com remuneração, fez uma casinha para todos eles. E aí, 200 anos depois... Era uma missão. 200 anos depois, esse fazendeiro casou com a mesma mulher que veio, mas não durou muito tempo, né? Aqui na Terra, ela retornou. E com 2 filhos, com os mesmos filhos, com a mesma filha. Só que ele era um porteiro e levantaram uma calúnia contra ele, os bandidos entraram no prédio, disseram que ele facilitou, e com isso ele não arrumou mais emprego, e foi decaindo. Foi nesse período que a esposa ficou doente, desencarnou, e ele começou a catar material reciclável na rua, foi morar debaixo do viaduto na capital paulista. E lá ele tinha o filho que tinha um problema mental, e a filha tinha um perseguidor que a perseguia. Esses perseguidores que os perseguiam eram um homem que acabou sendo assassinado por calúnia, e a moça que desencarnou também em tuberculose, também perseguia a mocinha. Acontece que eles foram parar, a menina fugiu, e nessa fuga ela viu uma porta aberta e entrou, era um centro espírita. E lá havia um homem que a recebeu, viu que ela deitou no sofá lá, e depois ela levou alimentos, orientou ela, e foi dali que aconteceu os atendimentos a essa família. E a gente pergunta, por que aqueles escravos todos não vieram perturbá-lo? Somente 2 espíritos. É porque a mulher realmente conseguiu fazer com que eles criassem condições de perdoá-los. Os únicos 2 que tinham uma ligação direta de ódio é que reencarnaram junto com eles. Então, essa mulher veio missionária, veio como missão na condição de esposa dele. A Rosiane Rodrigues, ela está falando que a afinidade dela está ótima, que ela quer voltar. Muito bom, né? Muito bom. Eu também quero voltar com meu companheiro na outra vida, viu? Seu Florencio, a gente já está chegando no final. Hoje nós atrasamos um pouquinho para começar, tivemos alguns problemas aí, mas o nosso tempo já está esgotando. Eu até passei um pouco do horário, né? Porque já são 16h48, seu Florencio. Acho que nós já passamos, né? Então,
Eu queria então agradecer a todos que estão aqui conosco hoje ao vivo, né, que tiveram essa paciência, porque a internet hoje está péssima, está travando, o áudio está ruim, mas o pessoal está aqui conosco, né? Então, isso mostra quem são os verdadeiros amigos. Mesmo com áudio ruim, o pessoal está aqui ouvindo, seu Florencio. Isso acontece nos melhores programas de lives de transmissão ao vivo, porque a internet ela é boa enquanto ela permanece sem defeito. A gente fica aqui refém, né, da internet. Então, bem, isso a gente dá um jeito, né? Isso daí é o de menos para a gente. O que importa é que nós estamos juntos, estão todos aqui. Então, vou aqui, né, falar novamente aqui, dar boa tarde para todos, né? A Adri Varela conosco, a Rosiane, o Ailton, a Marie, né, conosco aqui também, boa tarde. Daqui a um pouquinho vai começar também as vibrações, né, do grupo do Leal, que faz vibrações todas as quintas-feiras às 5 horas. Então, o pessoal já, né, está se preparando. A Ana Cláudia aqui conosco, a Cida Mortari, a Helena, a Olívia, a Alessi, né, que participou fazendo perguntas, a Carmen Lídia, o André Luiz também aqui com a gente, o Cláudio, o Marvin, a Nice, olha quanta gente, seu Florencio, que bem, né? Ter esses amigos assim, nessa tarde de quinta-feira, chuvosa, não tem coisa melhor, né, do que esses amigos aqui. Então, seu Florencio, né, as suas considerações finais da nosso encontro de hoje. Então, nós precisamos considerar que nós somos espíritos imortais e nós viemos aqui para conviver uns com os outros. E devemos fazer dessa nossa rota o melhor possível, para que nós não levemos para o mundo espiritual remorsos, ressentimentos, raiva, possamos levar boas lembranças, possamos ter feito o melhor de nós. Nós não fomos criados, não viemos aqui à Terra não viemos à Terra para sermos o melhor, mas para ser melhores do que já fomos em outras vidas. E a cada encarnação nós subimos um degrau. Se nós conseguimos subir um degrau bem feito, demos graças a Deus, porque muitas e muitas encarnações nos aguardam para melhorarmos ainda mais e nos reencontrarmos com os nossos amores, com os nossos entes queridos, para que possamos juntos evoluir, porque esse é o objetivo. Todos nós somos destinados a sermos anjos, a sermos espíritos perfeitos, espíritos de luz. Aliás, Jesus já dizia: vós sois luzes. Outra hora dizia: vós sois deuses. E outra hora ele disse: o que eu faço, vós podeis também fazer e muito mais. Porque ele já dizia que ele não estava no topo, ele tinha espíritos que ainda faziam mais do que ele. Então, todos nós temos essa rota evolutiva, porque Deus nos destinou a isso. Olha, a Cidinha Bom Germina, ela está perguntando se toda quinta tem live. Não é toda quinta que tem live, mas toda quinta, 4 horas, tem palestra. Às vezes é live, às vezes a palestra é gravada. Então, fica ligadinho aí na página do Leal, que aí... Semana que vem vai ser o Márcio Pires, aí fica sabendo quando é live ou não. Aí não, o mês que vem... Aí o Márcio Pires, aliás, é à noite. De manhã vai ser a Elaine. A Elaine vai gravar. Mas a gente volta, daqui a um mês a gente está aí de novo, fazendo uma outra miscelânea espírita, a número 6. Quando a miscelânea sempre é live.
E é bom quando os participantes fazem porque perguntas. A gente gosta porque... desse contato aqui, né, seu Florencio, de ficar passando por esse perigosamente, a gente. Então, uma vez, pelo menos por mês, a gente está aqui na quinta-feira, à tarde, às 16 horas. Então, um grande abraço para todos, né? Sábado nós temos aí o programa Oficina Espírita da Família, vai ser o estudo do Livro dos Espíritos e o Evangelho, né? Como sempre, o Evangelho. Então, a gente aguarda vocês. As pessoas podem participar também. Sábado é todo sábado. Com certeza. Todo sábado a gente adora participação, tá certo? Então, um grande beijo, um grande abraço, uma ótima semana para todos e até o nosso próximo encontro. Obrigada, seu Florencio. Obrigado pela participação, tchau, tchau. Tudo de bom.